Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula de medida do calor de combustão da disciplina de Fundamentos de Físico-Química. Então, eu me chamo Samuel Veloso Carneiro, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Química e hoje eu vou apresentar para vocês a teoria da prática sobre esse assunto. A aula está dividida nos seguintes tópicos: o que é combustão, entalpia de combustão, vamos ver alguns conceitos básicos de calorimetria, vamos ver a reação de combustão da sacarose e, estudando essa reação específica, a gente vai extrapolar para entender como ocorre a medida da combustão de uma reação química qualquer e veremos no final dessa pequena parte teórica o princípio de funcionamento do calorímetro, que é o equipamento que nós vamos utilizar na aula prática de hoje. Então, uma reação de combustão ela é definida como sendo, na verdade, um conjunto de reações químicas nas quais os elementos combustíveis se combinam com um comburente, liberando energia quando se atinge a temperatura de ignição. Nós observamos nessa definição que nós temos três elementos que são essenciais para uma combustão ocorrer. Nós temos o combustível, o comburente e a temperatura de ignição. Se qualquer um desses três fatores faltar numa reação química de combustão, ela não ocorre. Um exemplo de reação química de combustão ocorre quando nós acendemos, por exemplo, uma vela em nossa casa. Nesse caso, o combustível é a parafina da vela, que será queimada. O nosso comburente será o gás oxigênio, que nós observamos que ele circunda aqui a vela. E a fonte de ignição é o calor que é gerado pela chama. Então, nós vemos que há uma alta temperatura aqui nessa região e haverá, assim, um fluxo de calor. E esse calor será o responsável pela ignição e dará início, assim, à reação de combustão. Para medir o calor de combustão, nós podemos utilizar um equipamento que é conhecido como calorímetro. Na figura aqui à direita, eu apresento uma representação esquemática do que seria um calorímetro artesanal ou caseiro. Nós observamos que na fronteira desse nosso sistema nós temos um material isolante, o isopor. Portanto, o calorímetro ele consiste de um sistema isolado. Aqui nós observamos que os corpos, os materiais que serão analisados podem ser colocados, assim como será colocado um líquido ao redor desse material. Quando a combustão ocorrer, haverá um fluxo de calor desse material para o líquido, havendo assim um aumento da temperatura desse sistema. Então, nós podemos utilizar um termômetro para mensurar essa variação de temperatura e assim calcular o calor de combustão. Reações de combustão são reações exotérmicas, ou seja, são reações que liberam energia do sistema para a vizinhança. Portanto, são reações que terão um valor de variação de entalpia negativo, menor que zero. É importante nós lembrarmos que a variação de entalpia é um fluxo de calor a pressão constante. E por isso, nós vamos ao quadro mostrar matematicamente por que nós podemos fazer essa consideração. Ou seja, dizer que variação de entalpia é igual a calor a pressão constante. Por enquanto, é bom que nós lembremos também que é possível medir esse fluxo de calor através da variação de temperatura do sistema, como já foi mencionado no slide anterior. Então, pessoal, nós vamos lembrar agora do conceito de entalpia. Então, entalpia ela é matematicamente igual a energia interna mais o produto da pressão vezes o volume. Então, tendo esse conceito bem lembrado, nós podemos aplicar diferenciais e transformar essa definição em uma equação. Então, nós vamos ter que dH é igual a du mais dV. Então, essa seria a forma diferencial. E aí, nós vamos aplicar a propriedade das derivadas. Então, aplicando e desenvolvendo essa equação, que eu vou chamar aqui de equação 1, nós temos dH igual a du mais derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E essa será a nossa equação 2. Nesse momento, agora, eu gostaria de lembrar
da equação da primeira lei da termodinâmica. Então, se nós lembrarmos bem, dU é igual a dQ menos dW, onde dQ é o fluxo de calor, né? A variação infinitesimal do fluxo de calor, e dW é de trabalho, né? Então, nós temos que dH é igual a dQ menos dW mais PdP mais PdV. Essa é a equação 3. Então, nós estamos abrindo aqui as equações, né? Então, nós temos agora que lembrar da definição de trabalho. A variação infinitesimal de trabalho, ela é dada pelo produto da pressão vezes a variação infinitesimal de volume. Então, substituindo na equação 3, nós vamos ter que dH igual a dQ menos PdV mais PdP mais PdV. São 4. Então, esse termo pode ser cancelado com esse. E aí, agora, eu vou amarrar uma condição ao nosso sistema. Eu quero que ele ocorra a pressão constante. Ora, se a pressão é constante, isso significa que dP é zero. Então, se dP é igual a zero, isso implica que esse termo todo aqui será zero, que o produto do volume vezes zero dará zero. Então, nós vamos ter que dH é igual a dQ, e aí eu coloco o subscrito P, para indicar que é um processo que está ocorrendo a pressão constante. Essa é a nossa equação. Assim, a gente pode integrar essa equação e obter na forma integrada. Integral de dH é igual a variação de entalpia. Lembrando que entalpia é uma função de estado, então ela depende do início e do fim apenas. Então, por isso que quando eu integrar, eu vou obter o valor de ΔH. E dQ é uma função de caminho. Então, quando eu integrar uma diferencial com dQ, que é uma diferencial inexata, eu vou ter apenas o valor de Q, a pressão constante. Então, nós provamos que a variação de entalpia é igual ao calor, ao fluxo de calor, à pressão constante. Mas também, pessoal, a gente pode lembrar que a variação da energia interna ela é igual ao calor a volume constante. Então, se ao invés de conduzir o meu processo a pressão constante, eu quiser mantê-lo a volume constante, nós vamos ter um valor de fluxo de calor, né? E ele será matematicamente igual à variação da energia interna daquele sistema. E aí, para isso, nós precisamos lembrar apenas da primeira lei da termodinâmica. Nós temos que dU dQ menos dW, onde dW é o produto da pressão vezes a variação do volume. Então, nós temos aqui dU igual a dQ menos PdV. Ora, se a variação de volume for zero, isso implica que esse termo aqui vai a zero. Portanto, nós vamos ter que dU é igual a dQ, e aí eu vou colocar o subscrito B. E aí nós temos a nossa equação. Se nós integrarmos, a energia interna é uma função de estado. Então, uma diferencial exata que, quando integrada, resultará em ΔU. Calor, nós já vimos que é uma diferencial inexata, então sua integração leva a QV. Então, essa é a outra equação que nós podemos facilmente demonstrar. Então, retornando agora aqui aos slides, nós vamos revisar mais algumas equações que a gente aprende lá no Fundamento de Fisicoquímica, na parte teórica da disciplina. Então, a definição de entalpia é que ela é igual, a variação de entalpia é igual à variação de energia interna mais a variação do produto da pressão vezes o volume. Se nós lembrarmos da equação dos gases ideais, pressão vezes volume é igual ao produto N vezes R vezes T, onde nós temos que N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a
temperatura, que pode ser dada em Kelvin. E aí nós podemos substituir a equação 2 na equação 1 e obter a equação 3. Essa equação 3 ela vai ser útil para a gente, porque nós vamos poder calcular a variação da entalpia de uma reação química de combustão a partir da variação da energia interna dessa reação. Então, essa equação vai ser útil porque nós, quando estivermos fazendo o procedimento no calorímetro, eu vou pedir que vocês se atentem e já pensem se aquele valor que vai ser fornecido pelo equipamento, se ele vai ser variação de energia interna ou se será variação de entalpia. Ou seja, se o fluxo de calor ele ocorre a volume constante ou a pressão constante, respectivamente. É importante nós salientarmos também que nessa equação 3, a variação do número de mols é apenas das espécies gasosas. Então, se na reação química nós obtivermos um produto ou se houver algum reagente nos estados sólido e líquido, a variação do número de mols dessas espécies não deve ser levada em consideração no cálculo. Mais alguns conceitos básicos de calorimetria. Então, nós vamos lembrar que nós temos a capacidade calorífica e ela é dada matematicamente pela equação 4, ou seja, a razão do fluxo de calor pela variação da temperatura do sistema. Então, quando a gente está diante do calorímetro, o primeiro passo que geralmente é feito é calcular a capacidade calorífica do calorímetro. E aí, esse valor de capacidade calorífica ele pode ser utilizado como sendo um padrão, que será multiplicado pela variação da temperatura daquela reação química específica. E assim será fornecido pelo equipamento o valor do calor liberado na reação química, que é obtido pela equação 5. Esse cálculo de capacidade calorífica do calorímetro a gente não vai realizar na aula prática, porque ele é efetuado em tempos pré-definidos, né, pelos técnicos do laboratório, porque isso aí faz parte do processo de calibração do equipamento. Geralmente se utiliza uma partilha de ácido benzoico, que se tem o valor já estabelecido como padrão, e aí é feito esse procedimento para calibrar o equipamento. Então, nós não vamos nos preocupar hoje com a capacidade calorífica do calorímetro, apenas com o valor de energia que nos será fornecido. Então, só aqui para deixar claro a questão das unidades, né? CCal aqui é a capacidade calorífica do calorímetro, que é dada em Joule por Kelvin, que é a energia desprendida na reação na forma de calor, que é dada em Joule, ΔT é a variação da temperatura do sistema em Kelvin, e ΔE é o calor liberado na reação química, que é dada em Joule. Então, agora nós vamos ver aqui a reação química de combustão da sacarose. Então, a sacarose ela é um disacarídeo, né, que tem fórmula molecular C12H22O11. Então, na presença de oxigênio, vai produzir gás carbônico e água. Essa aqui é a reação química de combustão completa da sacarose. E nos valores o valor que é tabelado, né, nos livros de fisicoquímica é que essa reação química, teoricamente, libera 5.635 kJ por mol de sacarose. Então, nós temos já um valor que é tabelado. Quando vocês verem o procedimento, vai ser feito no calorímetro, vocês vão obter um valor e aí vocês vão calcular o valor obtido pelo calorímetro e comparar com esse valor teórico, para verificar se ele está próximo ou não. Então, a reação química que se processa é apresentada nesse gráfico. Então, para fins didáticos, nós dividimos esse gráfico em 3 regiões. A primeira região é conhecida como pré-teste, que são os momentos iniciais da queima. Será um momento em que haverá um tempo necessário para que haja um equilíbrio térmico. E aí nós observamos que as variações das variações de temperatura são mínimas. E se nós traçarmos uma reta tangente, ela tende a ser horizontal, ou seja, praticamente constante. Na segunda região do gráfico, nós observamos que essas variações tendem a ser maiores. Então, nós observamos que haverá uma inclinação máxima da curva. E assim nós temos o nosso teste principal. É importante ressaltar que o teste principal ele só ocorre depois de um tempo específico, numa temperatura específica, que é conhecido como ponto de ignição. Então, no tempo de 3 minutos, haverá a ignição, nesse tempo específico, e será observada também a temperatura de ignição.
No terceiro momento, será observado que essas variações de temperatura tendem a ficar cada vez menores. E assim, se nós traçarmos novamente uma reta tangente, nós vamos ver uma inclinação mínima. E aí essa região é conhecida como pós-teste. Então, gente, para a gente entender como ocorre uma reação química de combustão, nós vamos precisar entender um pouco do funcionamento do calorímetro. Então, na imagem aqui à esquerda, eu apresento para vocês uma foto do equipamento que nós temos no laboratório didático de fisicoquímica. E é nele que é realizada a aula prática. Aqui à direita, eu apresento uma representação esquemática do que ocorre no calorímetro. Então, nós observamos que o calorímetro ele apresenta uma bomba selada, que é conhecida como reator, e é onde vai ocorrer a reação química de combustão. Então, fazendo contato dessa bomba selada com a amostra, que ela vai estar presente em um cadinho, nós temos fios de ignição. E aí será dado o comando para que a reação química de combustão ocorra, né? Então haverá um fluxo de calor do sistema para a vizinhança. Então esse fluxo de calor ele ocorre e é necessária uma agitação para que ocorra uma distribuição uniforme desse calor. E aí o equipamento ele consta de um agitador. Nessa representação esquemática é apresentado um agitador mecânico, mas o equipamento ele conta com uma barra magnética, então haverá uma agitação magnética desse líquido circundante aqui ao redor do reator. Lembrando também que é necessário que o calorímetro ele seja isolado, né? Então a gente tem aqui um sistema isolado, uma fronteira adiabática que não permite troca nem de matéria nem de energia e que também é necessária a medida da variação da temperatura desse sistema. Então, aqui na representação é apresentado um termômetro de mercúrio, mas o equipamento ele conta com um termômetro digital. É um equipamento moderno, então por isso ele é um pouco diferente dessa representação que é mostrada aqui nesse slide. Então, mais alguns detalhes agora do próprio equipamento. Então, nós observamos que ele conta com uma tampa, né? Aqui essa é a tampa onde nós vamos colocar o reator, que vai ter a amostra. Aqui é um tanque de enchimento, por onde nós colocaremos a água. A água que nós vamos utilizar é a água da torneira, que ela é rica em eletrólitos. Então, a gente sabe que bons condutores elétricos também são bons condutores térmicos. Então, haverá uma melhor distribuição do calor do sistema para a vizinhança, será a vizinhança esse líquido que está circulando o reator. Aqui nós observamos o display do equipamento, ou seja, a nossa tela, e o teclado, para onde a gente vai conseguir programar. E esse aqui é o visor do nível de água. Agora nós temos aqui uma visão do reator, ou bomba selada, né? Então, nós temos aqui o corpo do reator, o cadinho, onde a amostra vai ser colocada, que no caso a nossa amostra é uma pastilha de sacarose. A gente coloca a sacarose na forma de pastilha, a fim de diminuir a área superficial e assim a gente ter um melhor controle da queima da nossa amostra por completo. Aqui nós temos o suporte para o cadinho, para colocar o cadinho, os cabos de ignição e o contato de ignição elétrica. Assim como nós temos a válvula de oxigênio, por onde nós vamos injetar o gás, e a rosca de união. Aqui é só um detalhe do manuseio, de como nós devemos proceder. E aqui é interessante a gente observar que é colocado um fio de algodão. Esse fio de algodão é o que vai fazer o contato entre os eletrodos do reator e a amostra que vai estar presente no cadinho. Aqui é mais alguns detalhes de como nós operamos o reator, de como nós devemos proceder para fechá-lo. Essa é uma imagem do gás, que é, na verdade, do cilindro de oxigênio, né, que será utilizado, assim como do adaptador, que contém um preenchedor com agulha, por onde o gás oxigênio será injetado no reator. Nós também temos que colocar um adaptador por cima da tampa do reator. Aqui é só o detalhe de como nós inserimos e removemos esse adaptador. E, por fim, nós observamos aqui uma vista superior do equipamento, sem o reator e com o reator. Nos detalhes, nós observamos que o equipamento ele contém 3 pinos, são 3 parafusos para sustentar o reator e evitar que ele vire quando for colocado a água. E aqui nós observamos também uma barra de agitação magnética.
E aqui nós temos a tampa onde será fechado. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo por e-mail, está disponibilizado aqui. E até o próximo vídeo, onde nós veremos o procedimento prático diante do calorímetro. Então, muito obrigado pela atenção de todos.